deixou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Esse Deus é único. Aleluia. Ele se deixa ser encontrado, esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos tocados pela presença do Espírito Santo, obviamente. E o Espírito Santo, quando vem, ele é tão maravilhoso, que essa obra que ele quer fazer em nós, porque ele não fala dele. Vocês já viram que o Espírito Santo nunca falou dele? Ele só fala de Jesus, ele apresenta Jesus. Então, a nossa vida, gente, é isso que ele coloca em nós, o Espírito Santo, que a nossa vida é apresentarmos Jesus para as pessoas. Não, mas, Jesus falou, morre para si mesmo. Eu fiz, eu sei, eu fui, eu tenho, eu vou, eu. Gente, para, você está fora de Deus. Você está centrado no seu ego. Deus não está nesse lugar. Por isso que ele disse, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. Então é muito eu, isso é carne. A Bíblia chama isso de carne. Então Deus com carne não tem liga alguma. É que nem água e óleo, não junta, gente, não vai juntar, tá? Então, você tem que parar com isso. O Espírito Santo, olha que glória do Espírito Santo. Ele nos traz Jesus. A presença dele traz Jesus. E ele habita em nós. A vida de Jesus está no nosso espírito, porque ele que morreu na cruz, para nos dar vida que nós éramos mortos espiritualmente. Então, ele colocou no nosso espírito a vida dele, Jesus, tá? Agora, a pessoa do Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Inteiramente. Você tem que ter revelação disso. Porque o dia que você tiver revelação de que esse Deus quer compartilhar da sua vida com você, trazendo o que ele é, e você agindo, você vivendo, ele vivendo junto, você vai ter outro tipo de vida e você nunca mais vai ser de você mesmo. Você vai entregar sua vida a Jesus, você vai ter uma vida abençoada. A sua vida vai ser realmente transformada. Você não vai precisar mentir, você não vai precisar esconder nada, porque isso existe. Coisas que ninguém vê, mas Deus habita em você e vê. Mas você nem liga, você não está nem aí, porque o quê? Você nem conhece esse Deus, você acha que não tem importância. Então são erros carnais por causa do eu. Você quer mostrar para os outros? Mostra Jesus para os outros. Isso é glorioso, quando as pessoas virem esse Deus demonstrando o poder dele através da sua vida. Vale mais do que o lixo de uma carne corrompida, que vai ser destruída, que não serve, nem está redimida. Se mostrar para os outros para quê? Não dá retorno de benefício algum, só de rixa, de brigas, de inveja, de divisão, de contenda. Isso é mundo, gente. É disso que você tem que sair. Larga a mão. Competição. Não tem competição em Deus. Porque os nossos membros não se competem, né? O olho direito compete com o esquerdo. Mas é uma glória ter o direito e o esquerdo funcionando. Porque eu enxergo de todos os lados. Isso é maravilhoso. Então, se falta um, já faz falta. Né? Você tem que... Então, assim somos nós, membros do corpo de Cristo. Nós nos compomos num corpo só. Sabe, gente, sem competição, sem inveja, sem rixa, sem nada, é o amor. Quanto mais você ficar nessa presença, mais você vai amar as pessoas. Você vai ter compaixão de Deus pelas situações que os irmãos vivem. E até outros que a gente nem conhece e que a gente ora, que alguém pede, mas a gente tem amor porque sabe que está sofrendo sem Deus. E a gente ora com o mesmo amor. Então, se você não se aprofundar nessa condição que você viveu aqui agora, que você vive só no domingo quando você vem, gente, você está perdendo. Você está perdendo o que foi dado para você. O diabo está roubando a tua vida. E você anda desvalido aí para o mundo, sem saber para onde que você vai. Você dá uma decisão para isso, você dá uma decisão para aquilo, tudo natural, sem retorno de Deus. Mas Deus é bom. E ele está te chamando, porque você vê o quanto que ele nos quer. Ele não cessa de nos procurar. Mais do que nós procuramos a ele, que deveria ser o contrário.
Então, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em... Por isso que você não vai ficar aflito do que o que está no mundo, o seu problema. Maior é o que está em... Ele te dá paz do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Bom dia a todos. Aqueles que chegaram depois de mim, Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Sabe, que a glória de Deus possa ser manifesta na sua vida o quanto você deixar. Que é só o quanto que você deixa, porque Ele está aí. Você é uma pessoa nascida de novo, batizada com o Espírito Santo, cheia com o Espírito Santo, que você é. Então, essa glória de Deus tem que ser manifesta na sua vida. Então, você tem que ir atrás desse Deus, para que todos vejam que você é de Jesus. Aonde você chegar, aonde você for, as pessoas vão ver que tem uma coisa diferente com você. E as pessoas, elas rodam, mas elas vêm dar uma chegadinha para ver se descobre ou pega alguma coisa. Aí, de repente, uma hora pode ser, então, que a luz fique mais forte, que sai de você, e aquela pessoa, ela é, então, cativada pelo amor de Deus e se entrega. É isso aí. Porque, gente, se mostrar por coisas, por aptidões que, sabe, são nossas, capacidade ou esperteza que nós temos, isso aí não resolve nada. Tá? O que resolve é o poder de Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele que criou todas as coisas, tudo é dele. O homem deu pro diabo, para Satanás, por um momento, a glória que eles tinham, deu para ele, e ele ficou aqui reinando. Mas Jesus veio e tomou posse de novo. Agora ele está de mentiroso. Agora você tem que entender que ele está de mentiroso nesse mundo. Ele é o Deus desse mundo, porque ele acabou com as pessoas, com a mente delas, possuiu elas, todas nasceram na morte espiritual, e nós também. Então todo mundo nasce na morte espiritual, com o quê? Com a natureza do diabo, porque ninguém nasce com a natureza de Deus, da mãe, da barriga da mãe. Só quando aceita Jesus. Então, ele está agora forjando um poder que ele não tem mais. Você vai ter que estudar isso na Bíblia e entender, para você sair dessa situação, de coisas que você faz que você nem deve fazer, porque você acredita nas mentiras dele. Entendeu? Então, se você começar a se relacionar com esse Deus através da Bíblia, aprendendo a se posicionar na palavra, que é o Espírito Santo que te ensina, então você vai ver que você tem algo superior e maior que opera na sua vida do que toda essa desgraça que está por aí. É o máximo isso. Só que você tem que entender com a revelação que Deus te dá, não é com a cabeça. Não é com a cabeça. A revelação, ela sai do Espírito e te dá um entendimento, aí sim, te dá um entendimento para a tua mente natural, para você poder entender. Porque quando nós lemos a Bíblia sem a revelação, nós damos um entendimento natural sem a revelação. Então é aí que cria doutrina errada, nas igrejas. Um faz isso, outro faz aquilo, tudo mente do diabo. Porque a nossa mente natural não é de Deus. Não é de Deus. A carne é inimiga do Espírito, não está escrito? Ela é inimiga de Deus. A carne é o quê, gente? É a mente, a alma. A alma é o quê? É mente, é a emoção, é vontade própria. A sua alma é isso. Mente natural. Então não adianta você querer vencer as coisas com o seu pensamento natural. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, é com o Espírito Santo que revela no teu espírito, porque você está estudando a palavra, você está orando em línguas, você está adorando a Deus, você está buscando Deus. Você de repente, eu entendi, gente, é o máximo. Você vai aprender a orar. Você vai aprender a orar certo. Peraí, eu tenho que orar desse jeito para esta situação? É o máximo, gente. Você tem um mestre que habita em você, que é o Espírito Santo. A sala de aula do Espírito Santo é você com ele, junto, diariamente. Ele começa a te ensinar.
Às vezes surge lá já um problema. Todo dia tem problema. Surge, como que eu vou resolver isso? Eu não sei. Mas eu fico lá na presença dele, é o que é meu costume, todo dia. Mas de repente, eu tenho que orar, é assim. Ele te deu a revelação e você entendeu. Ele veio do seu espírito, porque ele está lá. O seu espírito sabe tudo. Você imagina isso, tudo de Deus. Tudo de Deus. Seu espírito não anda com o diabo. Seu espírito não tem parte com o diabo. Lá é o santo dos santos, onde o diabo não entra. Você tem que entender isso, vai estudar isso. Tabernáculo. Agora, ele não falou que nós somos o templo vivo onde Deus habita? O tabernáculo de Deus é o teu espírito. Deus habita lá. Você lembra no tabernáculo antigo que nós temos aqui? Que o tabernáculo era isso aqui grande. Então, eles fizeram... Isso, na verdade, isso aqui são os átrios exteriores, essa parte aqui de fora. Mas o tabernáculo em si mesmo é aqui, que era dividido em duas partes. O lugar santo, aonde os sacerdotes entravam para deixar o candelabro aceso dia e noite. Eles tinham que tomar conta, então haviam turnos de sacerdotes. Eram muitos sacerdotes que serviam, todos da tribo de Levi, ok? Então, eles que serviam aqui para a mesa da propiciação estivesse com os pães, aqui que era trocado semanalmente, e eles comiam depois. O altar do incenso, que é aqui no meinho, o altar do incenso, tinha que ficar o incenso direto. O incenso representa hoje oração. Que as nossas orações, Senhor, sejam como a fumaça do incenso que sobe até os teus átrios, a tua glória, o teu trono, é isso aí. Então, incenso representa oração. Então, isso daqui representa essa parte aqui do tabernáculo, que é essa parte aqui, dividida em duas, que metade é o lugar santo, e a outra metade é o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, que é isso daqui, a Arca da Aliança. Vocês sabem que o símbolo é esse. Estava lá dentro com o maná, com o bordão de Arão, que floresceu, estava lá dentro. Então, e depois, aqui no meinho, aqui estão os querubins, que Deus mandou fazer, que cobriam o propiciatório. O propiciatório é o lugar central da arca, bem no meio da arca, bem no meio da arca. Os querubins cobriam com as asas assim, um unido com o outro. Aqui no meio era onde estava o sangue colocado uma vez por ano. Aqui somente esse lugar onde está a Arca da Aliança, que é o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava. Com uma veste especial, toda lavada, toda purificada, do jeito que Deus mandou, porque quem entrasse na presença de Deus morria. Por isso que só ele era designado, porque esse manto que ele usava tinha uma unção de Deus. Essa veste que ele usava tinha uma unção de Deus para cobri-lo e protegê-lo da carne, para ele não morrer. Nós nem podemos ver Deus agora face a face, nós morremos. Nós temos uma carne. Vocês entendem? Deus é santo, extremamente santo. Então nós estamos buscando essa santificação. Agora, esse lugar aqui, que aqui está mais de perto o tabernáculo, que é dividido em duas partes. Inclusive a parte secundária, onde estava a Arca da Aliança, havia uma cobertura com peles com 7 camadas. Escuro, breu. Mas o sacerdote entrava lá e havia a luz que saía aqui do propiciatório. Tá vendo isso aqui, esse brilho? A luz de Deus iluminava o santo dos santos. Veja o que você é. Você tem que ter revelação, o que está dentro de você. Essa santidade suprema habita na tua vida e ser jogada aí no mundo, só acreditando no diabo, fazendo coisa dele, com a tua carne, com religião. Fazendo rezinha. Sacrifício. Que Jesus falou, olha, vocês
nem fazem e põem ainda esse peso na vida dos outros. Jesus carcou o verbo. Para os fariseus, para os religiosos. Não, eu sou a verdade. Eu vim para acabar com essa religião. Eu vim agora mostrar quem é Deus e Pai. Então agora você tem este santuário no seu espírito. Foi por isso que você nasceu de novo. Foi por isso que Jesus andou. Olha, o Espírito Santo rodou. Quantos anos você tinha quando você foi salvo? Todos aqueles anos. Ele rodou, ele foi atrás de você com todo jeito possível. E gente, e uma fala aqui, e um testemunho ali, e uma coisa ali, e você só sai. Só com o diabo, demorando. É ou não? Lógico. Então, o dia que você recebeu, porque foi uma unção maior de Deus, não fomos nós. Hoje eu quero Deus. Epa, isso não existe, está escrito na Bíblia. Ninguém tem essa capacidade. Tudo que acontece com relação nossa com Deus e Deus conosco é Ele. Não somos nós. Por isso que você tem que entender que você tem que depender de Deus. Você não é bacana em nada, e nem eu e nem ninguém. Eu já mostrei isso a semana passada. Tá? Que a Bíblia nos ensina isso. Então Jesus veio naquele dia, uma unção mais forte do Espírito Santo. Você se rendeu para esse Jesus. Eu aceito então. Naquela hora ele fez o seu espírito de novo com a natureza dele. E algo aconteceu dentro de você que você não sabe explicar. Acendeu essa luz aqui, meus irmãos, maravilhosa, que estava no Santo dos Santos, acendeu dentro do seu espírito, e você passou a ser um espírito, nascido de novo. Essa luz entrou em você, que você nunca viu Jesus, porque trevas não vê Jesus. Trevas não vê Jesus, você pode morrer de falar. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2, está escrito lá que Deus se comunica com nós através de espírito com espírito. Espírito dele com o nosso espírito, porque tem a natureza dele, não é com a tua cabeça. Isso é religião. Religião mata. Religião não resolve nada. Você tem que sair dessa religião voando. Voando. Sai com o Espírito Santo, voando. Tá? Então hoje aí o que aconteceu? Foi o que eu expliquei ontem. Que Jesus então... O Nicodemos, que era o super do fariseu, o máximo, o cara, né, muito religioso, o cara sabia tudo, o cara das letras, o cara sabia tudo. E ele veio perguntar a Jesus, como que uma pessoa pode fazer o que você faz, com esses sinais, com os milagres, se ela não tem Deus? Me explica como que é isso. Então Jesus explica, olha... Você tem que nascer de novo, Nicodemos, para você viver essa vida. Ele falou assim, mas como que eu vou nascer de novo? Sendo homem grande, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então ele teve uma visão que precisava um nascimento. Ele até teve. Só que não é na barriga da mãe, agora é no espírito. Isso é nascer de novo. Foi o que aconteceu com você. Você tem que saber muito bem isso, para você ser de Deus. Para ele poder agir na tua vida. Então Jesus falou assim, olha aqui, então é o seguinte, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Então ele quis dizer o quê? Você nasceu da sua mãe, por isso você é carne, porque não tem vida de Deus, tem uma vida natural, carnal. Glória a Deus que nós nascemos, que Deus permitiu que nós nascêssemos de nossa mãe, para nós conhecermos Deus e sermos dele eternamente. Aí, então, depois vem o nascimento novo, que Jesus falou que quem, então, aceitá-lo, quem recebê-lo, recebe a vida eterna. Então, a primeira coisa que acontece quando nós aceitamos Jesus, fomos salvos com uma vida eterna. Você aceitou Jesus e recebeu salvação e uma vida eterna. Você tem que, quando você está orando, você tem que ficar entendendo isso. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Você está por fora. Religião. Você nem sabe qual é o seu papel aqui na vida. O que eu estou fazendo nessa terra? Eu estou adquirindo o quê? Que bens? O que eu estou fazendo? Só trabalho, só venho para cá. Gente, você está por fora. Você tem que entender o que Deus fez com você.
Porque o fim é isso aí. Bom, então Jesus falou, olha, então eu vim e quem me aceitar vai ser salvo e vai ter a vida eterna. Então o nascimento novo te trouxe salvação e vida eterna. Você é de Jesus. Amém? Você é de Jesus. Aleluia. Mas depois ele vem e nos ensina lá no Evangelho que é preciso, então, ser batizado com o Espírito Santo. Então ele diz, olha, ser cheio com o Espírito Santo. Podemos dizer assim, que a Bíblia fala os dois termos. Cheio com o Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo, que não é o batismo nas águas. O batismo nas águas é outra coisa, tá? Então as pessoas pensam assim, olha, você aceitou Jesus, você tem que ser batizado nas águas. E larga o batismo com o Espírito Santo, que é a primeira coisa que tem que acontecer assim que nasce de novo. Batismo nas águas nós vamos ver depois. É bíblico, mas não é isso aí que vai interferir no seu relacionamento com Deus. Porque isso aí é um ato público para você demonstrar para todos que estão ali, vendo você se imergir na água, que quer dizer, eu morro para a minha vida carnal, para o meu pecado. É isso que é o batismo nas águas. Então a gente está cheio de ver aí cristão batizado nas águas e cheio de carne. Não largou nada. E daí? Não é cheio com o Espírito Santo. E ainda se nem sabe usar e nem ora em línguas. Não é não? É isso aí. Então, Jesus falou que precisa ser batizado com o Espírito Santo e que, através desse batismo com o Espírito Santo, vai ser como os rios de água viva que vão brotar do nosso espírito. Esses rios de água viva que fluem do nosso espírito, é como um rio, que é a vida fluindo de Deus para nós e para os outros, com a manifestação do Espírito Santo. Então, o nascimento novo é o quê, gente? O nascimento novo é você ser qualificado para receber o Espírito Santo, para você ter o poder de Deus, as manifestações do poder de Deus na sua vida, atuando. Não que você receba de uma oração de alguém, não é isso, atuante na tua vida, entendeu? Então, quem qualifica é o nascimento novo, é o seu espírito. Ai, não, isso aqui está rodando, é lógico, você não conhece a Bíblia, você não lê Bíblia, você não estuda, mas tem que começar a ensinar, né? Primeiro dia de aula, digamos. Agora você começa a estudar na sua casa, já você começa a entender. Você começa a ouvir, você começa a ler Bíblia, você começa a entender para você se posicionar na sua oração. Por isso que está essa bagunça de diabo fazendo o que quer na tua vida, nas suas situações, e você não sabe manejar com isso, porque você não tem a palavra de Deus dentro de você. Religioso não conhece a palavra de Deus, não é no intelecto, é no espírito. Aí já está afundando a vida, o barco está afundando e a pessoa não sabe resolver, ele larga a mão. Deixa aí tudo do jeito que quer, a família, os negócios, a própria vida, em todas as áreas. Está errado. Então você tem que começar a ouvir isso e estudar na tua casa, para você compartilhar, porque isso é vida. Você vai ter que ouvir muito, você volta, eu vou falar de novo. Deus vai mandando eu falar. Para você ouvir, porque a fé vem por ouvir e ouvir. Certas coisas você já está entendendo, coisas que você nunca entendia antes. Então tem que ouvir, é o direto. Porque você só ouviu o mundo até hoje. Agora você tem que ouvir Deus. Então, a nova natureza qualifica você para ser batizado com o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo te capacita para você andar no poder. Porque é o Espírito Santo que te capacita, é a capacitação, a habilidade de você fazer o que Deus quer que você faça. Então, todo mundo aqui tem a condição de fazer o que Deus quer, porque é nascido de novo e batizado com o Espírito Santo. Só não faz porque não fica tempo com Deus. Então, está apagado o negócio lá, está dormindo, vamos dizer. Amém? Então, como eu disse, existem 3 dispensações do Espírito Santo ao todo na história da salvação, desde Gênesis até agora, depois que Jesus veio, que é onde nós estamos vivendo. E é isso que eu vou mostrar para vocês, porque a gente precisa entender como que o Espírito Santo, essa dispensação do Espírito Santo funciona para nós agora. Que nascemos de novo, que temos a vida eterna e temos o batismo com o Espírito Santo, que é diferente das 2 dispensações anteriores. Então, eu já dei um resumo de ontem, por cima. Agora vamos começar em Gênesis. Lembra que eu parei em Gênesis? Só dei um
uma fala aqui de Gênesis 8. Então, gente, é pesado porque vocês não estão acostumados agora. Vocês tomam fortificante, né? Quem não aguenta comer, não está conseguindo, não toma fortificante. Quando eu era criança, tomava. Tomava fortificante. Não está se alimentando, vai tomar fortificante. E as crianças gostavam, porque ele era docinho. Então, você está fraco no espírito, você está sem fortificante, meu filho. Qual que é o fortificante para você? Bíblia. Digam Bíblia. Bíblia. Vai ler Bíblia. Vocês vão me ouvir, vocês vão ler, vocês não vão aguentar. Porque onde você estiver andando o dia inteiro, Bíblia, é o Espírito Santo. Bíblia, vai ler Bíblia, vai estudar, vai ouvir esses ensinos. Para você ser forte e comandar a vida de Deus que está dentro de você aqui, para aquilo que vem fora de você. É você que comanda, não é ele não. Não é demais? Daqui a pouco você vem aqui ensinar, gente, ó que glória. Vai ser maravilhoso, vai crescendo. Porque você vai dar com as suas experiências, o seu testemunho mostrando como funciona. Ai, glória a Deus. Mas eu vou louvar demais Deus esse dia que eu já estou vendo no Espírito. Então, Gênesis 8, nós vamos ver o versículo 8, que é aqui ele está falando sobre o dilúvio, o que aconteceu. Versículo 6. Então, Gênesis 8, versículo 6, momento do dilúvio aqui com Noé. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Não deu nada certo, estava cheio de água. Depois, ele soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ponto e vírgula. Atenção. Ela, porém, já não tornou a ele. Ela foi embora, soltou a pomba e ela não voltou. Mas primeiro ela veio com uma folha de oliveira no bico, né? Então nós vemos aqui que Jesus, quando foi batizado com o Espírito Santo, que ele foi até João, vocês estão lembrados, né? Ele foi até João para ser batizado, porque veja, Jesus no Espírito era Deus, 100%, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, tá bem? Ele era Deus, ele foi gerado por Deus mesmo, por ele mesmo, pelo Espírito Santo. Mas ele, no Espírito era Deus, mas ele nasceu numa carne humana formada dentro de uma mulher, tá? Então ele andou como homem, ele tinha uma alma. Ele tinha uma alma, mas esta alma nunca pecou, era salva, uma alma pura de Deus, tudo nele era puro, entendeu? Só que então ele precisou ser batizado com o Espírito Santo para ele poder ter a capacidade, ser habilitado pelo Espírito Santo para fazer as obras de Deus Pai, que ele ia fazer como homem, como fez. Entendeu? Veio um nó na cabeça, mas é isso aí. Então, é por isso que você é batizado com o Espírito Santo e eu, para sermos capacitados para fazermos a obra que o Pai quer que nós façamos, não é para eu fazer o que eu quero. Está cheio de crente fazendo só o que quer, nem o Espírito Santo entra, não faz nada, não tem sinais, não tem milagres, não tem resposta de oração, é só coisa de cabeça. Então é diferente. Então ali, na hora que ele é batizado, o João batiza ele sai das águas, que aquilo já representava a morte e a ressurreição dele, por isso que ele entrou dentro da água, inteiramente, até a cabeça. Então ele se emergiu na água. Quando ele sai, representou a ressurreição. Nesta hora, o Espírito Santo desce do céu com a voz de Deus, este é meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu amor, o meu poder, e o Espírito Santo vem, e João, para descrever como foi aquela aparência do Espírito Santo? Porque o céu abriu. Então ele disse que foi numa forma de pomba, mas isso é uma linguagem natural que ele usou, porque é coisa espiritual.
o que ele conseguiu ver e descrever, vamos dizer, mas atenção, o Espírito Santo não é um pássaro e jamais será uma pomba, ok? Foi uma linguagem natural que ele usou, porque nem ele sabia explicar aquela visão que ele teve, que é espiritual. Mas pareceu uma pomba, com aquela luz, por isso que tem muitas igrejas com a denominação, ou seja, símbolo de pomba, que é do Espírito Santo, toda vez que fala de Espírito Santo é pomba, mas atenção, a partir de agora, o Espírito Santo não é pomba, não adianta você clamar pomba, e se você vira uma pomba voando, aí é o Espírito Santo, não é, isso aí já passou, ok? Porque está cheio de gente que faz isso, gente. A gente dá risada, mas é sério. Tem coisas do arco da velha por aí, tá? Então, a dispensação do Antigo Testamento começa agora aqui em Gênesis, foi nesse momento que começou, porque, na verdade, aqui representou o Espírito Santo, que ele veio através da pomba, ele sinalizou que Noé podia abrir a arca. Entende? Então, ele usou a pomba. O Espírito Santo, na verdade, usou a pomba, aqui no caso. Então, a dispensação, a primeira dispensação do Espírito Santo, eu falo dispensação porque é uma linguagem bíblica, começou agora aqui em Noé e vai até Malaquias, o Antigo Testamento. É sempre assim o mover do Espírito Santo, agindo desta maneira. Então, foi uma dispensação muito longa, de vários e vários anos, tá? Então, nós vamos ver que o Espírito Santo sempre veio nesta dispensação do Antigo Testamento em algumas pessoas para usá-las para alguma situação que Deus queria que eles fizessem. E depois ele ia. Então, ele vinha, capacitava a pessoa, nós podemos dizer ungia, capacitava, e a pessoa fazia o que Deus queria e depois ia embora. Então, na primeira dispensação, o Espírito Santo vinha e ia. Primeira, tá valendo? Então, nós vamos ver alguns exemplos. Veja Samuel 1, capítulo 10. Vamos lá. 1 Samuel, vamos ver capítulo 10. Então, existem 3 dispensações. Amém? Amém. Vamos ver aqui. Vamos ver, então, 1 Samuel, capítulo 10, o versículo 6. Veja só. Diz assim, 1 Samuel 10, versículo 6, aqui está falando do rei Saul, né? Quando Deus unge ele através de Samuel. Diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de ti, o profeta está falando para ele, para Saul, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Claro que quando o Espírito Santo vem, ele muda a pessoa. Na hora que a pessoa estava ungida ali, ela era totalmente aquilo da unção de Deus, o poder. Depois no versículo 10, aqui mesmo, capítulo 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro de Saul. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Então é assim, o Espírito vinha, agiu várias vezes em Saul, ele fez muitas coisas, aquilo que Deus queria que ele fizesse, inclusive em batalhas, conquistas e tudo mais, e derrotar o inimigo, sempre com a unção do Espírito Santo e estratégia que Deus dava para fazer. Agora veja aqui no capítulo 11, 1 Samuel 11, nós vamos ver... Vamos ver aqui, deixa eu ver. Vamos ver o versículo 6. Ele diz assim, o Espírito de Deus, 1 Samuel 11, 6. O Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu sobre modo a sua ira. Outra vez. Então é isso aí. Saul foi muitas vezes usado pelo Espírito Santo. Tá? Ele não era o rei que Deus queria. Foi o primeiro rei, mas o povo quis que fosse Saul. Deus então aceitou. E no fim aconteceu aquilo lá, que ele perdeu o reino, né? Perdeu a unção de ser rei. Porque para ser rei precisaria de ter a unção para Deus guiar o povo. Ia guiar através do rei.
Porque era Deus que guiava, era só Deus que guiava. E Deus queria manter daquele jeito para controlar o povo, que só fazia coisa errada, porque eles não eram nascidos de novo. Mas eles queriam um rei para ser igual às outras nações ao redor deles. Todos têm rei, nós queremos rei, queremos rei, queremos rei. Deus falou, então tá bom. Ah, mas nós queremos Saul, tá bom. Então tá bom. Deus ungiu, mas Deus já sabia que não ia dar certo, né? Que Saul ia mancar com ele. Então, várias vezes aconteceu do Espírito Santo vir e sobre ele fazer a obra de Deus. Então, agora capítulo 16 aqui, de 1 Samuel. E nós vamos ver o versículo 14, tá? Então diz assim: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, Deus tirou o Espírito Santo da vida dele, ele não teve mais unção. Porque ele desobedeceu Deus. Nós estamos numa dispensação completamente diferente, tá? Por isso que é importante você entender o que é andar com Deus, o que é ser batizado com o Espírito Santo, o que é nascer de novo, coisas importantes que a religião não sabe. E faz só coisa errada, atrapalhando a vida dos outros ainda. Mas aqui nessa época, ninguém sabia nada de diabo, porque você não vê ninguém expulsando diabo aqui. Isso não existia, esse negócio. Era muito, se houve um caso, outro, acho que tem um caso aqui na Bíblia sobre isso. Então, não era comum, ninguém expulsava diabo, e tudo que acontecia de sobrenatural era Deus. Primeiro que eles conheciam o Deus poderoso, soberano, o Deus altíssimo, Jeová. Eles conheciam. Mas, além disso, tudo que acontecia era esse Deus. Então, tudo era Deus. Podia ter outros deuses até. Então, essa é a confusão que acontecia no Antigo Testamento. Eles se misturavam com tudo, tá? Então, coisa que não é agora. Agora é um Deus só e não vem com outra. Não tem outro Deus. É agora, tudo é através de Jesus Cristo. Por isso que ele tem que ser o centro da oração, o centro da nossa comunhão com Deus. É Jesus, tá? Mas eles não tinham isso daí. Então, o Espírito Santo saiu de Saul, né? Porque ele foi equipado como um profeta, para ele falar o que Deus queria, porque era assim que Deus usava para falar com o povo. Ou ele usava um rei, ou uma pessoa comum do povo, para ele profetizar. Ou ele mesmo levantava alguém específico. Então era assim, não era todo mundo que ouvia Deus. Só uma pessoa podia ouvir Deus, que Deus ungia, para falar o que Deus queria para o povo. Então, no caso, reis, ele usou muitos reis. Aqui, no caso, foi Saul, como um profeta. Tá? Mas chegou o momento que o Espírito Santo foi tirado dele, ele saiu. Então, isso acontecia. Se você fizer coisa errada, o Espírito Santo sai de você. Atenção, isso é na primeira dispensação, grava bem no seu coração isso. Então, vamos lá, Juízes, para trás um pouco. Juízes, capítulo 13. Vamos ver aqui. Juízes 13, nós vamos ver os versículos agora. Aqui, Deus está falando aqui para a mãe de Sansão, que ela ia ter um filho e que ele ia ser separado para ele, para ser um profeta, uma pessoa ungida que ia ser um canal de bênção para Israel, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui, o versículo 4 de Juízes 13, veja lá. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus. Narizeu é isso, ele vai ser específico para Deus, ele não vai poder beber, não vai poder nada dessas coisas que fosse com vinho, com uva, com essas, era uma alimentação diferente, uma postura diferente de vida para ser exclusivo de Deus. Amém? Então é isso aí. Então Deus está falando aqui com a mãe dele, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aí, no versículo 5 foi. Agora, aqui no capítulo 14, vamos ver o versículo 6. Veja só.
Ele, olha, Sansão foi que nem Davi. Gostava de uma mulher, gente. Não que homem não goste, não é o caso. Mas tem uns que se excedem, né? Gosta demais. Além, aí não deu. Esse era um, gente. Ele se embeiçava com qualquer mulher que parecia. E queria, deu mal. Não foi bom. Errou. Davi foi igual, né? Também gostava de uma mulherzinha, teve um monte. Então, também tropeçou lá. Tá certo? Mas eles estavam numa outra dispensação, entendam isso. Então, aqui é o caso, né? No versículo 6, veja isso aí. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, apossou-se dele, e que ele o rasgou como quem rasga um cabrito. É porque ele vinha lá para a casa da mãe, e ele encontra esse leão, e ele, olha aqui, ó, no versículo anterior, ele rasga esse leão. Vem uma unção sobre ele, e ele rasga o leão, igual rasgar um papel. Olha o poder que é. Então, vamos ler o versículo 6, é isso aí. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que ele fizera. Aí, vamos ver agora no versículo 19, vai lá. Aí, novamente aqui. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que desceu aos aquelonitas. Então, o Espírito Santo vinha na hora que era para fazer um serviço. Não ficava com ele dia e noite, dormindo com ele, andando com ele. Não. Vinha, fazia o serviço, o Espírito Santo saía. É diferente, nós não estamos nisso. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivas deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Agora, veja aqui, deixa eu ver aqui agora. O versículo, no capítulo 15, o versículo 14, olha esse aqui. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro. Jubilando, porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Olha só como que era o poder de Deus na vida. Gente, o Espírito Santo é isso. Ele é isso sobre o nosso inimigo. Só que aqui, atenção, o Espírito Santo vinha só em determinadas pessoas, para certas situações que Deus mandava, não é porque a pessoa queria. Agora, Juízes 16, versículo 20. Então, nós vemos que, novamente aqui, e disse ela, Dalila, né? Estava querendo, ela fez que ela conseguiu. Porque é isso aí, gostava muito de mulher, caiu na lábia dela. Gente, homem, seja esperto. Homem tem que ser esperto, porque cai na lábia da mulher, destrói a vida inteira. Vira um lixo. Porque vai para brincar, vai para se divertir, no fim é enlaçado e acaba com a vida. Foi o caso. Quis ter um momento de, sabe assim, vamos aproveitar o tempo e tal. Se danou. Ele morreu, inclusive. Perdeu a unção e morreu, acabou o serviço dele com Deus. Entendeu? Então precisa ter. Ô Maiada, vocês tomam cuidado. Tá? Não fica muito alegrinho com as mulheres, não. Você já tem uma, você está satisfeito. Não precisa mais que uma, não. É porque isso acontece. Então precisa tomar muito cuidado, tem que ter o Espírito Santo. Tá? E tem as mulheres também que gostam de vários homens. Tá? Isso também está errado. É espírito maligno, é carne, é destruição de vida. Então veja aqui o versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado deles, né? Então nós vimos aqui que o Espírito Santo é que capacitava. Se eles fossem embora, acabou o poder. Não é a hora que a pessoa quer que ela fosse clamar para Deus que o Espírito Santo vinha. Não, ele vinha porque ele já sabia o serviço designado que ele ia dar para a pessoa, para ela fazer, tá? Então, por que era assim? Porque na antiga aliança, gente, não tinha um lugar nas pessoas para o Espírito Santo habitar.
Coisa que tem em você hoje, porque você aceitou Jesus, você nasceu de novo, o teu espírito é o tabernáculo de Deus, é o templo de Deus, como é que fala? É a natureza de Deus, o próprio Jesus, é a natureza dele. Então ele tem aonde habitar, por isso que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Veja a importância de nascer de novo, os crentes não sabem isso, por quê? Pensa que é qualquer coisa e não leva a sério. Você é qualificado para ter o Espírito Santo. Você foi e você tem. Então você tem que aprender a usar. Eu vou dar uma dica aqui hoje. Vamos andando na Bíblia para nós podermos entender isso daqui, tá? Então, o povo da antiga aliança, eles nasceram em pecado, viviam no pecado, eram do pecado. Andavam no pecado, não tinham um espírito nascido de novo, o Espírito Santo não tinha como habitar neles, ele só vinha sobre, não entrava neles, era diferente, é esse o caso, tá? Então precisa entender bem a diferença, gente, da antiga aliança, que é o Antigo Testamento, desse povo todo, desses santos, com a nova aliança, nós somos diferentes. Muito melhor, numa condição que Deus preparou para ter valor para sempre. Não vai ter mais essa condição que antes tinha, tá? Então, isso é a dispensação, isso aqui é uma dispensação do Antigo Testamento, do Espírito Santo vir e sair. Vinha e saía, tá? Então, hoje não. Gente, hoje vocês têm que tomar cuidado, porque tem muita doutrina assim. Que o Espírito Santo ele vai embora. Ele vai se você negar Jesus. Eu não quero nem mais saber. Porque geralmente a pessoa que aceitou Jesus, ela pode se distanciar, como eles falam aí, como que é? Eu sou... Desviado. Hã? Desviado. Desviado, é isso. Eu sou desviado. Sou desviado. Mas se ele nasceu de novo, ele pensa em Jesus. Porque o ímpio, na verdade, não pensa em Jesus. O ímpio nem sabe o que é pecado, porque o desviado fala, eu sei que eu estou errado, eu estou pecando, não é verdade? Então, gente, nós estamos numa dispensação diferente. Agora, não é, a religião, ela fica inventando modo, aí tudo errado para os crentes viverem com o Espírito Santo e perdem a glória, né, de viver nas bênçãos, porque está tudo errado na cabeça, doutrina errada, é isso aí, é muito perigoso, tá? Então, essa nova aliança nossa veio como? Com a crucificação de Jesus, com a morte dele na cruz. E depois ele foi sepultado e ele ressuscitou vivo e depois se ascendeu aos céus. Então, aí foi nos dado uma nova aliança, é eterna essa aliança, não vai acabar nunca mais, a resolver o problema da humanidade. Não é que vai resolver, gente, já resolveu, então você está errado na doutrina. Já está resolvido, você é que tem que se posicionar em Deus. Ai, Deus, não sei por que está acontecendo isso comigo. Você está fora dele, ele nem te responde. Porque você nem está falando só bobagem, você nem está ouvindo Deus. Não sabe por quê? Vai ler Bíblia, você tá fazendo coisa que é fora do que ele é, digamos. Da Bíblia. Não é o máximo. Tá? Então, nós recebemos esta vida nova com a ascensão de Jesus junto ao Pai. Ele voltou para o Pai. Da onde ele veio, ele voltou. E aí ele mandou o Espírito Santo para nós, para habitar em nós. Amém? Então é uma nova dispensação que nós vamos ver. Aí Atos capítulo 10 agora. Veja lá. É maravilhoso isso, gente. Porque se você começar a pensar nisso, você vai viver intensamente o Evangelho. Você não vai ser uma pessoa assim, ninguém nem está vendo que Deus está andando com você. Sabe por quê? Quem anda com Jesus não consegue falar o que o ímpio fala, ou o crente religioso fala. Você não vai concordar. Tipo, você chegar uma pessoa para mim que você sabe, né, Ana Maria? Porque é a vontade de Deus, né? Que eu vou falar, não, peraí, a vontade de Deus não, minha filha. Você precisa conhecer que Jesus morreu com essa situação. Eu não vou aguentar. A pessoa que tem Jesus vivo não vai ficar de boca fechada. Agora, a pessoa que está na religião nem sabe disso. E fica com essas conversas. Então, é isso. O Espírito Santo se manifesta.
É isso que tem que acontecer na tua vida, amém? Vocês que estão em casa, é isso aí. Aí não é qualquer um que vai ficar falando. Então o outro fica quieto quando chegar na tua presença. Nem vai falar porque só fala bobeira. Fora, porque não quer escutar a verdade, então fica quieto. Ele vai ficar quieto, espertinho, vai ficar calado. Porque quer falar coisa de Deus para dizer que está andando, então só está fazendo coisa errada. Vocês estão acompanhando? Porque se você vive, ele sai. Mas não é em crítica, não é em contenda, discussão, nada disso. É uma revelação que é a verdade para iluminar as trevas do outro. Tipo, acorda, você está vivendo errado, não é bem por aí. Então, veja aqui o que aconteceu com a vida de Jesus em Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem ou castigando? Bem. Curando ou mandando doença? Curando. Todas as doenças ou algumas? Todas as doenças. E expulsando algum diabo ou todos? Todos fossem quantos fossem. Então, a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você não sabe ainda. Você não entendeu que Deus é com você e você deixa a vida rolar no jeito que o diabo quer, porque falta entendimento, revelação do evangelho. Ah, Deus que sabe o quê? Ele soube sim, ele morreu na cruz por você. Agora é teu papel, de você saber o que não é para ser na tua vida. É para você ser curado, é para eu ser curada. É para eu viver bem, ter o bem de Deus na minha vida. O bem é o quê? A gente andar de iate, de helicóptero, ficar indo... Não é isso. Não é porque as pessoas estão andando nisso que elas estão bem. Você está bem por dentro, nada te falta. Você não está com tristeza, você não está com ansiedade, você não está com medo, você não está com infelicidade, você não está com rejeição, você não está sofrendo. Porque o nosso sofrimento, conforme está escrito aqui na carta de Pedro, que ele diz que nós e todos, crentes que estão na mesma palavra, sofrem as mesmas coisas, que é o quê? Pô, o ímpio tem que se salvar. Olha como ele se entrega para o diabo. O que o diabo faz? Ele causa uma confusão no meio dos irmãos. Nós não devemos deixar. Esse é o sofrimento. Mas não é porque veio um problema na minha vida que eu estou sofrendo. Ai, depressão. Depressão é diabo. Você manda ele embora, fica tomando 1 quilo de remédio por dia, fecha a janela, fica lá entupido de remédio e bebida, e triste, não se arruma, nem banho toma. Tem gente que nem banho toma, porque fica numa depressão tal que quer morrer. Isso é diabo. Isso é espírito maligno. Vai orar que ele vai embora depressa, abre essa janela, toma banho, começa a orar. Lê a Bíblia, a vida vem. Isso é morte espiritual. Tenha dó, o crente viver isso? Faz favor. Mas, tá bom, você precisa de um remedinho para começar, você começa. Eu não sou contra, pelo amor de Deus. Mas há solução, pois ele curou todos. E está escrito aqui que ele foi batizado com o Espírito Santo e andou com o poder de Deus. Nós somos batizados com o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, está em nós. Está em você, é o mesmo poder. Mas onde você está andando? Na religião? Você está andando na sua carne? Eu, para mim, meu. Então é isso aí que você vive. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Deus, que Deus? O diabo é Deus também, para com esse negócio. Quando você falar Deus, qualifica Jesus. Porque o mundo fica falando de Deus, mas não é Jesus. Por que não fala Jesus? Porque o diabo não deixa. Porque ele odeia esse nome, ele não pode, tem que se dobrar. Vocês sabem, né? É poderoso. Está valendo? Amém. Então, isso aqui que Jesus viveu nesses 3 anos e meio é a segunda dispensação. É a dispensação do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. É a dispensação do Evangelho, é um momento onde ele estava em pessoa com o Espírito Santo fazendo as coisas. Então é a segunda dispensação que se chama a dispensação do Evangelho, tá? Mas quando ele foi para a cruz, que ele foi pregado na cruz, ele nem forma humana tinha mais. De todos os nossos pecados do mundo inteiro que caiu sobre ele,
desfigurou ele. O pecado desfigura uma pessoa. Ah, pode ir no médico que faz plástica que for. Não adianta, porque não fica bom. Pode fazer o que quiser. Não adianta, porque aparece o pecado. Quem vê a luz de Deus é isso. Tá? Deus nos purificou, nos lavou com o sangue de Jesus. Então ele foi crucificado para levar sobre ele a maldição que estava na nossa vida. Porque enquanto nós não nascemos de novo, toda a maldição caía na nossa vida. Ah, vinha um lá e falava que você vai se danar, você vai perder tudo, e toma cuidado comigo, porque eu faço coisa ruim. Não tem isso aí? Essas coisas tontas de diabo? Para mim você pode falar, minha filha, porque para mim você vai ter que bater em Jesus que está aqui primeiro. Se você conseguir ficar, não vai, né? Porque cai. Vai ter que passar por Jesus Cristo primeiro, se ele está vivendo dentro de você. Senão, você pega uma maldição que você acredita, você recebe. Então, Jesus levou as maldições. Eu não tenho nada a ver com a minha família passada, maldição de família. Eu estou quebrando a cada dia, acabou, não vai. Daqui para frente, para os meus netos, eu já quebro. Já quebro o vício, já quebro bebida, já quebro tudo que acontece. Não vai em nome de Jesus. Droga, não vai em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus. Agora, você ora para quem? O religioso? Para que religioso? Ave Maria, Pai Nosso? É religioso, é isso que você está orando? Ai, Deus, eu entrego meus netos na sua mão. Isso, religioso. É para onde o diabo quiser que eles vão. Porque Deus não vai tomar conta nenhum dos seus netos. Você tem que exercer a autoridade. Você tem que conhecer a Bíblia. Fazer o que Jesus fez. Ele trazia o bem. Você tem que trazer o bem para a tua família. Para a tua vida, que é Cristo Jesus que habita em você. Vivendo o Evangelho. Ei! Calma. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Ou vocês acham que Jesus pregava que jeito, hein? Vocês acham que Jesus pregava que jeito? Ele estava lá, não sei quanto, no mar, num barco, e o povo, a multidão, não sei quantas mil pessoas, e ele falando de lá, não tinha microfone, não. Ô, gente, vocês... gente, não é bem assim. O Espírito Santo usa uma emoção, porque é preciso. Se a nossa emoção estiver subjugada ao que Deus é, ela é boa sempre. Ela é ótima. Mas se estiver subjugada à carne, ela não presta, ela mata. Tá? Então, todo julgamento que estava sobre nós de morte eterna, caiu sobre Jesus. A punição Deus tacou sobre ele, o Pai. Foi por isso que ele ficou daquele jeito. As chicotadas, carregar a cruz, ser cuspido, arrancar a barba com as mãos, tudo desfigurado, coroa de espinhos que furou até os olhos. Não tinha forma humana mais, o sofrimento, a dor. Mas ele teve a força no espírito para aguentar. Assim como é você que tem a força no espírito, quando você anda na palavra de Deus, para você repreender esse diabo que vem, que quer acabar com a tua vida. Agora você tem a autoridade, o poder dele que está em você para você usar. Foi delegado a você através do sangue de Jesus, do nome dele, com o Espírito Santo que está aí dentro. Agora, se você, meu bem, é o delegado aqui da nossa província, digamos, tá? E você não faz nada com o poder que foi te dado para você tomar conta da cidade? Foi delegado um poder para você? Você fica lá, eu não vou atrás de bandido, eu não vou fazer nada. Então, acabou, não tem. Não tem. Ninguém, acabou. O bandido faz o que ele quer. Ele vai acabar com a tua vida. Pronto. Agora, foi te delegado um poder? Foi outorgado um poder para você, está escrito aqui. Para você sair desta condição que você vive. De maldição, de miséria, de doença, do que seja o que for. Porque você acredita nas mentiras do diabo. Porque você não presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Vai ler e crer e receber. E não olha, ai, Deus cuida. Que cuida? Deus não vai cuidar nada que é seu. Quando diz que ele cuida e protege, é quando você está andando naquilo. Então, ele está cuidando. Vem cá. Vocês estão... Aleluia. Né, gente? Tem que ir, vai lá em casa, ficar escutando. Espera aí, como que eu vou, então, tomar conta? Você vai usar autoridade, tomar conta. Você vai orar, falar. Não teve nenhum dia que você se exaltou e falou? Teve, sim. Por favor, vai. Claro que teve. Então, é isso que você faz com o diabo. Você vai mostrar para ele que você está com ódio dele mesmo. Aqui você não vai mais. No meu terreno você não vai ficar mais.
E você não vai mais me atormentar com isso, porque eu não dou mais chance, eu não sou sua. Você cai fora agora. Você vai sair da minha vida, diabo, agora. Mas isso aí, gente, não, você tem que ter Deus dentro de você para a autoridade sair. Você nem recebeu a placa do xerife. Como é que você está dando uma de xerife aí? Como é que é isso? Entendeu? Como é que o xerife sai com o carrão aí na rua agora? Prendendo os outros. Qual que é a placa do xerife aí dentro de você? É a palavra. Ela nem está estabelecida no seu... Como é que você vai usar? Ai, o que eu vou usar? Ai, eu nem sei. Então, ixi, você nem sabe as leis para você se defender. Está na tua cabeça só? Não, tem que estar no teu espírito. Está valendo isso, gente? Vocês não estão gostando? Vencer o diabo é tudo, meus irmãos. Vencer a derrota e você ter a alegria de Cristo Jesus para abraçar um irmão e falar, esse Deus é verdadeiro, vem, vamos juntos, vem comigo, vamos lá, esse Deus resolve, porque resolveu na sua vida. É isso aí, é alegria, é força. Agora, não dá, gente. Então, o que não era possível fazer no Antigo Testamento, agora em Cristo Jesus é possível. Em Cristo Jesus. Porque você foi batizado com o Espírito Santo. Ele está... Você tem que começar a carcar aí, meu filho. Usa a sua voz. Você pode. Você deve. Porque o Senhor, com a graça dele, te deu poder. Não está guardado num cofre. Está aí para ser liberado, para ser usado. Começa no seu dia a dia. Em tudo que você precisar. Tá? É isso que Deus quer, que você entenda bem isso, tá? Deus, o Espírito Santo, veio para te dar condição. Ele não está aí dentro, você não foi batizado no Espírito Santo? Cambarele, queixabariá. Então, ele já te deu o poder e a condição, agora você começa, ele vem, ele flui. No começo eu não estava sabendo nem o que eu ia confessar direito, eu até escrevi os versículos, porque eu falei, eu preciso saber direito esse versículo aqui. Eu preciso entender direito esse negócio, como é que é. E aí foi, gente, deslanchou. Mas eu fui usar meu tempo para fazer isso. Você tem que usar, ué. Você quer usar o seu tempo para ficar bordando de tarde? Deus falou, para com bordado. Olha, eu bordava, eu costurava, fazia crochê, fazia pintura, fazia coisa. Minha mãe junto, nós fazíamos docinho. Ele falou, vamos parar. Vocês vão orar. Vem me buscar, você não está precisando fazer isso. Você está fazendo isso porque você está com a vida vazia. Você não vive disso? É diferente, se for o teu trabalho é diferente. Você vai trabalhar só 8 horas, o resto das outras horas você vai orar, ficar com Deus. Agora, se não é para você fazer isso, você para. Porque você está usando seu tempo em lugar errado, em coisa que não precisa. Ficava lá a tarde inteira fazendo docinho, bordando, com isso aqui, ia visitar, para, Deus falou assim mesmo, para mim e para minha mãe. E nós éramos principiantes. Mas nós já mandava bala no diabo. Já sabia bem o que ele fazia. Porque ele lia a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você sabe o que você faz. O Espírito Santo te ensina. Já sabia e nós, eu com ela, mandava a bala. Aqui você não vê. E ele, dava certo para tudo. Tá valendo? Você que exerce autoridade na sua vida, na sua casa, onde você é seu. Não é o outro, não. É você, tá? Então, por isso que Jesus falou para os discípulos, para os apóstolos, olha, gente, é melhor eu ir embora. Eu preciso ir embora para que o Espírito Santo possa vir para vocês, esse mesmo que está em mim. Ai, eles, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo o que é isso. Eles não entenderam. Como que você vai embora? Ele falou assim, não, eu tenho que ir para eu poder de lá enviar o Espírito Santo para vocês. Senão ele não vem. E vocês nunca vão sair desse passo. Então foi por isso que Jesus veio, ensinou tudo, como que é aqui na terra, foi embora e mandou o Espírito Santo para ficar no lugar dele, que é o mesmo Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Jesus. Você consegue entender isso? Que o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Jesus? Então ele está com você para te ensinar que jeito que você vai mandar o diabo embora, que jeito que você vai repreender essa situação, como que você vai orar para os seus filhos, para os seus netos, tudo. Para você ter paz, para você dormir, para você não ficar aflito. Porque a melhor coisa que tem é você sentar aí. Eu estou em paz. Não estou com nada. Está tão bom. Parece que você tá vazio de problema, é isso aí. E o problema está rodando em volta de você. Mas não é você que vai resolver. Mas você tem a paz. Isso é o sinal da vitória. É aí que tá? Então nós entramos em outra dispensação agora, com esta nova aliança,
que começou exatamente no dia de Pentecostes. Não vai começar, já começou, tá? Então é a terceira dispensação, começou exatamente no dia de Pentecostes, quando foi cumprida a profecia de Joel, que os carismáticos, os cristãos, né, renovados, falam muito dessa profecia de Joel, que vai acontecer. Ai, gente, tudo errado. Ignorância. Já aconteceu. Nós vamos ler isso aqui agora. Veja Atos capítulo 2. Vamos aqui para trás. Não é demais falar do Espírito Santo, gente? Então, gente, vai para. Eu estou vendo que o Espírito Santo está mandando fogo aqui para a nossa igreja. E eu louvo a Deus. Amém. Ele está renovando os corações, acendendo os corações novamente. Essa chama que estava muito pequena. Porque agora é a hora, gente. Porque vai vir coisa ruim para o mundo. Amém. Nós temos que estar firme com Jesus, senão a nossa casa, a nossa vida vai sucumbir. É hora de viver o Espírito Santo. Amém. Que precede a vinda de Jesus. Os ataques pioraram demais. Atos 2, vamos ver o versículo 1 então. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, aqui começou a terceira dispensação. O Espírito Santo desceu agora. Agora ele desceu na tua vida. Ele habita em você, é a terceira dispensação da nova aliança que foi feita no sangue de Jesus e agora é até que Jesus vem. Porque depois ele vai ser elevado, né? Mas ele vai estar sempre conosco, que já recebemos o Espírito Santo. Para sempre, porque fomos selados. Nós somos selados com o Espírito Santo. Estamos ainda nesta dispensação. Então, isso daqui aconteceu 50 dias depois da ascensão, né? Da ressurreição e ascensão de Jesus, ok? Que o Espírito Santo veio. No 14. Aí, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Veja a mudança de atitude dos discípulos de Jesus, que antes eram temerosos, duvidavam, falavam coisas do natural e faziam mil coisas. Agora, cheio do Espírito Santo, ele prega o Evangelho. Aqui, ele se levanta no meio de todos aqueles que crucificaram Jesus, todos os judeus que se opuseram ao ministério de Jesus, ao Messias, ao próprio Cristo Jesus, ele prega e 3.000 homens foram salvos, fora as mulheres. Isso aí, gente, passou de 5.000 pessoas para lá. Então, veja o versículo 17. Ele cita isso aqui. No 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Então, gente, os últimos dias começou exatamente no dia de Pentecostes. Desde o dia de Pentecostes, que é chamado últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Amém? Amém? Porque a partir daí foi sendo preparado a vinda de Jesus. E ele mostrou os sinais. Agora, como nunca, os sinais estão aí. Do anticristo. Então, e acontecerá nos últimos dias, que é agora. Amém? Já desde lá. Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Isso aconteceu que dia? Que dia, gente? Que dia aconteceu isso? Pentecostes. É até hoje. O Joel, já aconteceu. Então já está preparado. Por isso que Paulo falou assim, Jesus pode vir agora, a qualquer hora. Porque a profecia foi cumprida. Mas como 1000 dias é um dia para Deus. E um dia para Deus é 1000 dias. Então nós estamos no segundo dia de Deus. 2000 anos. Segundo dia. Está chegando. Dentro do calendário que eles fazem tudo que é conta. Como nunca os sinais aí estão por aí. Então João 14, isso aqui é importante. Não posso ficar, gente, eu tenho que ir rápido, porque eu tenho que falar tudo isso, que é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. João
Demais, gente. O Evangelho é encantador, maravilhoso. João 14, nós vamos ver então, nós vamos começar aqui no versículo, vamos no 10, vamos começar no 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém? Deus Pai permanece em você, em Cristo Jesus, fazendo as obras através do Espírito Santo. Você não está sozinho, é aí que tem que acontecer isso na tua vida. Depois, o 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Quando começar a acontecer obras na tua vida, crê que o Pai está com você. Maravilhoso. Em verdade, 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É para fazer, é para você orar e acontecer, mas você tem que estar com a palavra de Deus dentro de você. Para o diabo não entrar e te enganar e confundir as coisas. Se você pensar que é o Espírito Santo, e não é. Porque tem uma parte carnal aí, que ela tem que estar crucificada, ok? A palavra de Deus tem que estar em você para que o Espírito Santo capacite você a fazer o que Deus quer. Maravilha. Quanto mais você orar, mais poder você vai ter. Quanto mais você buscar Deus. E exercitar, praticar. Em tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, veja agora o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja só por um tempo com vocês. Não? O quê? Sempre. Então, não está valendo direito, hein? Não, eu pensei que era um tempo, porque era sempre assim antes, não foi? Sim. E aí vinha. Ah, então, acho que o Espírito Santo ele vem, mas se eu desagradar, acho que ele vai embora também. Mas não foi isso que ele disse. Para que ele esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Verdade é o que está escrito na Bíblia. Não é o teu conceito, a tua cabeça. O que o outro fala, o jornal, a revista, sei lá o quê, que nem jornal tem mais. Mas sei lá, qualquer coisa. Não é. Verdade é a palavra de Deus, é Jesus. Essa é a verdade que tem que estar estabelecida dentro de você. É aí que você acaba com o diabo. É por aí. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque é espírito morto. Trevas. Ô, gente, se você falar com um cego, ele é cego, mudo e surdo. Vai dar no quê nisso? Não viu, não ouviu, e não viu, e sei lá, e não pode falar. Você fala com um morto espiritualmente, é mesmo que faz essa parede. Não entra, gente. É só sob a ação do Espírito Santo. Tá valendo? A diferença é que você ouve porque você tem o Espírito Santo. Você está ouvindo muito bem. Você está assim, porque você tem o Espírito Santo. O pessoal de casa está ouvindo muito bem. Tem o Espírito Santo. Agora, vai em casa estudar. Peraí, eu não entendi muito bem. Vai estudar. É aí que o Espírito Santo vai te explicar. Eu preciso entender mais isso. Nossa, eu vou entender melhor. Ora em línguas, vai todo dia estudando. Como é que você foi na escola? Para você apresentar lá o seu teste, se você aprendeu ou não. Você teve que estudar ou não? Ai, não, professor, eu não sei nada. Então, senta aí, vai estudar. Quando você souber, você vem. Senão você fica aí no canto. Vai estudar. Não é assim? Então, Espírito Santo, tem que orar em línguas. Muito bem. Não é com a sua cabeça que você entende. Então, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará até o fim deste ano 2025. Não, pelo amor de Deus. Para sempre ele estará em vós. O Espírito Santo está com você, você deleta ele, você, olha, gente, você despreza o Espírito Santo, você nem liga para ele. É a pessoa mais importante que está com você, é o Espírito Santo. E você, larga a mão dele, ele é o poder que habita em você, a santidade, a glória, a essência de Deus está em você, por causa de Jesus Cristo, porque a vida de Jesus está em você. E você fica andando aí que nem um mendigo na rua fazendo o que você quer o dia inteiro.
Você planeja com a tua cabeça. Você nunca ouviu Deus falar, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer. Quando eu casei, eu não sabia fazer comida. Eu fazia lá em casa, quando minha mãe saía, que ia visitar meu avô no domingo, e não sei o que, eu fazia. Mas, gente, estava aprendendo. Mas quando agora, todo dia, hein? O que você vai fazer? Uma moça que não sabe. Como é que eu vou fazer? Eu não sabia. Porque enquanto antes da Denise nascer, eu trabalhava, eu ia almoçar na minha mãe. Olha que moleza. Eba, o Fernando comia fora, delícia, não precisava fazer nada, estava ótimo. De noite, lanche. Ah, que beleza, lanche, só lanche. Né? Sábado, domingo, enfilava boy, depois ia almoçar fora, algum dia ia para lá e para cá. A Denise nasceu, tinha que ficar em casa cuidando de criança, né? Como é que faz? Ia pôr na casa do lado? Mas eu nasci de novo, eu já tinha nascido de novo. Aí eu sentava lá, pegava a Bíblia, olhava o Espírito Santo. Me ensina a cozinhar, eu não sei como que eu vou variar para amanhã, hoje. Como? Eu não entendo. Eu não sei fazer isso. Eu sempre vi minha mãe fazer, mas eu não sei como que eu vou fazer. Eu não podia falar, mãe, o que eu vou fazer? O que é isso? Coisa de louco. Ele me ensinou. As ideias vinham. Porque era a minha obrigação. A minha primeira vocação no momento era aquela. Esposa e mãe. Se você casou e teve filho, é a sua primeira vocação. Os casamentos caem porque não tem direção de Deus. A pessoa quer andar para a rua, levar a vidinha que nem antes. Eu vou comer na minha mãe, vamos jantar fora, vamos não sei o quê. Chegava de noite em casa, não estava fazendo nada. Olha que beleza, casamento vai para o bike e vai para os quiabos. Isso aí. Você vai deslizar, ó, ladeira abaixo. Não é assim que é casado, não. O mundo deturpou 100%. Que as mulheres, eu não faço. Então o marido vai falar, até logo. Eu estou falando da parte da mulher agora. Não estou exaltando o homem também, né, gente? Mas não vou entrar nessa parte agora. Mas é isso, ele te capacita, ele te ensina. Eu sempre fui buscar o Espírito Santo para me ensinar. Aleluia. A Denise pegou bronquite, eu acho que tinha uns 6 meses. Ela era gorda, gordinha. E ela, ai meu Deus, ela estava aquele coisa, eu não sabia o que fazer, eu fui na janela. E ela no colo, e eu orando em línguas. Eu disse, ai meu Deus, se a minha tia orasse, agora ela ia ficar... Eu ouvi Deus falar, ora você, é você que tem que orar. Deus falou para mim, você quer, você que tem que exercer. Eu orei e realmente funcionou. Então, desde o início, gente, vocês largaram mão, deixaram essa chama do Espírito Santo ficar quase apagando na tua vida. Larga a mão disso. Você tem poder, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra. Exerça e viva a sua vida com Deus. Se aparte do que não é de Deus, que isso aí não presta. Então, no versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará futuro, para sempre. Ele veio, sabe, para ficar. Ele não veio para te abandonar. Por isso que a gente confessa, você está comigo, jamais você me deixará, jamais você me abandona. Ele não te abandona. Ele te ama, ele está aí, ele para te fortalecer, para te ajudar. É o Espírito Santo. A vida é de Jesus, mas é a pessoa do Espírito Santo que está em você. E ele fala o que Jesus quer. E ele transmite também o que o Pai quer. Porque se você se afinar bem com a palavra, você sabe quando é uma fala do Pai e uma fala do Espírito, de Jesus. Isso é maravilhoso, tá? Então, essa foi uma transição que houve da segunda dispensação do Evangelho para essa dispensação da nova aliança, que agora é eterna. É para sempre o Espírito Santo com você, nunca mais ele vai te deixar, a menos que você renegue Jesus. Então, a condenação da religião é o quê? Você não merece, você não serve, você é desqualificado, você não é tão bom nisso, você pisou na bola, você... Não é isso, não. Não é tudo errado. Deus está mostrando aqui, gente. É só você não acreditar nisso e se afundar na palavra. Ah, eu não orei faz tanto tempo. Deus, ai Deus, perdão, você nem me quer, você não me aceita. Ai Deus, Deus sabe das tuas fraquezas. Deus sabe das tuas fraquezas. Senhor, eu preciso de ti. Vem agora, me toca. Espírito Santo, se manifesta. Eu te louvo, eu te adoro. Começa a adorar, ele começa a se manifestar. Foi o que eu disse hoje. Se você puser a sua atenção nele, se você não pensar em nada do eu, do meu, que eu tenho, né, e os problemas, se você só centralizar sua visão nele, você sente a presença dele. As lágrimas correm, um sorriso vem,
uma paz, uma força, a certeza, o amor por Ele, aquela vontade de ser dele. É tudo Ele, não é você, é tudo Ele. Isso não é emoção, é Ele, é a presença dEle. Então é isso que faz a mudança de vida, para você estar abençoado com Ele, tá? Então, quem não tem a revelação da dispensação que nós vivemos agora, vive em confusão, achando que nem é digno. Ah, não vou tomar ceia. Ah, olha, aconteceu coisas. Ixi, a pessoa se exclui, que é isso que o diabo quer. Que você se exclua do plano de Deus que Ele tem para a sua vida. Não entra nesse engano, não. O plano permanece, está aberto para você, é a mentira da religião que te exclui. Deus nunca te excluiu do dia que Ele te aceitou. Que Ele sabe que nós somos fracos, que nós erramos, que nós pecamos e precisamos dEle. Então Ele está à disposição dentro de nós para nos ajudar. Então é assim que você vive sem peso, que você vive com paz, com alegria, com força. Porque você não está se condenando, porque o peso da religião é a condenação. Você não serve, você é isso, você é aquilo, você falou demais, você fez de menos, para. Você entende? Não é demais esse Espírito Santo? Então, 1 Coríntios 6, vê lá. Estamos acabando, né? 1 Coríntios 6. E eu vou terminar aqui. Porque isso não tem fim, né, gente? Eu acho que essa dose está maravilhosa. Para domingo, depois vocês vão almoçar com alegria, que você pode almoçar, louvar a Deus, que você tem comida, que você pode comer. Nem se for com alguém, amém. Se for sozinho, 2 vezes, amém, aleluia. Porque Ele está com você, você nunca está sozinho. Amém. Olha, é tão bom. Você não fica se martirizando. Então, 1 Coríntios 6, versículo 19, olha que demais. Ele está falando aqui, Paulo, com a igreja de Corinto, uma igreja nascida de novo, cheia com o Espírito Santo, mas com muitos problemas. Problemas, assim, gente, de imoralidade sexual da pior. Bebida, de ficarem bêbados na mesa da ceia com o Senhor, contendas, divisão, ai gente, só coisa que não devia, avareza, olha, só coisa ruim. Mas ele está falando com esta igreja, atenção, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele está dizendo, peraí, ele teve uma revelação aqui, peraí, como é que é? Esses caras aí receberam tudo, olha aí os dons, acontece de tudo aqui, porque eles oram, acontece tudo, eles louvam, eles fazem tudo aqui, nossa, é um culto maravilhoso. Mas, gente, esse está andando com esse está andando com a mulher do pai, esse outro aqui está roubando o irmão, esse daqui está bêbado aqui, meu Deus, como que pode ser isso? Ele teve uma revelação escrevendo isso daqui, falar, como é que pode isso? Então ele entendeu, por isso que ele escreve maravilhosamente as cartas falando sobre o Espírito Santo, essa nova natureza, a graça, ele que trouxe para nós agora, dessa nova aliança, a graça, como ele explica sobre a graça de Deus, que é o poder de Deus em nós, porque nascemos de novo e temos o Espírito Santo. Então ele acaba concluindo o quê? É porque eles têm o Espírito Santo dentro deles que Deus não vai se apartar, porque não é a dispensação, a primeira, que é do Antigo Testamento, que vinha e ia. E ele falou assim, eu preciso de uma revelação, porque eles estão com o Espírito Santo, porque olha os dons aí. Eles estão fazendo coisa, mas eles estão errados, eles estão fazendo cada coisa, estão em adultério, estão roubando, estão fazendo cada coisa, esse povo todo que está aqui na igreja. Então, ele teve essa revelação, tá? Só que é o seguinte, as pessoas, se elas soubessem, e todas as pessoas, se todas as pessoas nascidas de novo e cheias com o Espírito Santo souberem, tiverem a revelação, de que o Espírito Santo habita ali dia e noite, e vai com você onde você vai, e vê o que você faz, está aí junto com você,
você jamais faria o que você faz escondido. Porque você vê pessoas dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, que maravilha aquela coisa. Oi meu irmão, oi minha irmã, e até dança e tal, bababi. Virou a esquina, começa a dar pontapé. Em casa então só Deus é que sabe como que vai a situação. Como é que o Espírito Santo está operando lá ainda? Como é que o Espírito Santo ainda usou aquela pessoa para fazer isso? É porque essas pessoas escondem o que elas fazem de todas as pessoas, porque elas ficam envergonhadas, mas não tem a revelação de que o Espírito Santo está lá e deveria ter vergonha do Espírito Santo. O Deus Santo que está lá, não é mais para ter essa atitude, porque quando você está fazendo uma coisa, você tem que saber que você está desagradando seriamente o Espírito Santo, e é aí que nós vamos ser julgados lá depois, porque agora ele está aqui, ele não vai se apartar. É para você aproveitar essa presença dessa glória de Deus com você e ser abençoado. Mais ainda. Então você que tem que se policiar, porque é você que usa a autoridade de Cristo Jesus sobre a sua vida. Não é o Espírito Santo que vai cortar tudo que não presta da sua vida sem você se policiar, digamos. Lendo a Bíblia, isso aqui eu não posso fazer. Porque se você está fazendo uma coisa escondido, o seu espírito revela para você a sua consciência. Mas você fala, deixa, ninguém está vendo. Deus está lá. Você está desgostando de Deus, você está pecando. Então você tem que falar, Deus, eu não posso fazer isso. Porque você acha que você está escondido, não tem. Por isso que é o Salmo 138. Para onde irei? Eu posso querer esconder para cima, para baixo, do fundo do mar. Aonde eu for, lá vai estar você. O que eu faço para me esconder? Aonde eu for, ele está. Então, gente, o dia que você tiver revelação, você vai parar de fazer o que você faz escondido. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo para você e para as outras pessoas. Vai ser muito melhor porque a sua conduta vai ser verdadeira, não vai ser falsa. Cristo Rei, vira ali Jesus. Entendeu? Então é isso que ele está mostrando para nós. Essa dispensação é maravilhosa porque o Espírito Santo permanece em você. A menos que você negue Jesus. Como eu disse, o desviado. Ele sabe que ele está desviado. Senão ele não ia falar isso. Né? Então, não é o caso. O Espírito Santo está aí, você trata de mudar a sua conduta para você não desgostar o próprio Deus que te salvou. E aquele que habita em você. Ficar falando bobagem, ficar falando besteira, ficar amaldiçoando, ficar reclamando, ficar fazendo coisa e briga e discussão e vai atrás do outro e quer vencer no grito, trata mal a pessoa, sabe que tratou e não devia. Por que você faz isso? Porque falta comunhão sua com Deus. Essa que é a verdade. Você anda na carne. Eu, meu. Põe fora isso. Porque quando você fizer, você faz com amor. E aonde você estiver, você escuta o seu espírito. Faça isso bem. Faça o bem. Faça o bem. Você começa a ouvir, porque Deus só fala coisa boa. Ele não fala coisa ruim. Coisa ruim é o diabo. Porque você está dando a entrada para que ele quer acabar com a tua vida. Está valendo isso? Você é o templo onde Deus habita. Então, você tem que ter essa comunhão com Deus para você ter, sim, respeito com Ele que habita em você e não ser outra coisa, que você não é na frente dos outros. Na frente dos outros você é uma coisa, fora você é outra. Vamos parar com isso, porque Deus está com você. É isso que vai fazer a diferença, tá? Então, essa dispensação de Noé foi até Malaquias, o Espírito Santo agiu através da pomba. Depois é o do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a segunda dispensação, foi o momento de Jesus aqui na terra, trazendo a presença de Deus, o Espírito Santo, atuando através dele como homem para a humanidade. E depois, então, que ele morreu, ressuscitou e se ascendeu aos céus, voltou ao Pai, ele mandou o Espírito Santo, que agora habita em nós para sempre. Até que ele volte, ele vai nos levar com o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, use e aproveite esta presença que está na sua vida para transformar todas as situações. Glória a Deus. Então, vamos orar por esses pedidos que estão aqui nessa cesta. Senhor nosso Deus e Pai, agora nós te apresentamos todas essas necessidades, estas situações, estas vidas.
Pai Celeste, são vidas e vidas e vidas, que você ama cada uma delas. O Espírito Santo conhece cada uma dessas pessoas. Por isso ele vem te apresentar diante da nossa intercessão. Você vai conhecê-los, você vai vê-los, Pai, a situação deles. Por isso agora, com a minha imposição de mãos, Senhor, seja liberada essa unção que vem do meu coração agora, para que todas essas situações sejam abençoadas e o pior que está aqui dessa situação seja resolvido agora. Eu digo em nome de Jesus, eu repreendo a ação de Satanás sobre esta vida, essa situação agora. Eu digo em nome de Jesus. Esta situação vai ser revertida em bênção. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por esses milagres, por estas bênçãos, as curas físicas. Senhor, cura também mental, espiritual. Senhor, angústia, tristeza. Eu repreendo esse espírito maligno que liberte, que saia agora desses corações, dessas mentes, para essas pessoas ficarem libertas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, pessoas que estão preocupadas com doenças ficam libertas agora, porque pela chaga de Jesus as enfermidades já foram curadas. E eu confesso e comando cura para o seu corpo agora, em nome de Jesus. E divisão que está nos lares, entre famílias, casais, eu repreendo agora esse espírito maligno, que sai agora desse lar, desse relacionamento. Eu digo em nome de Jesus, eu quebro suas maquinações, Satanás. Em nome de Jesus, que essas trevas recebam a luz agora de Cristo Jesus, que a luz entre, essas trevas sejam dissipadas, e esse ataque demoníaco caia por terra agora. E que essa divisão seja quebrada agora no sangue de Jesus. Cai fora, diabo. O Senhor manda seus anjos para que a luz de Deus, a luz do Evangelho venha brilhar nessas famílias, nesses casais, em nome de Jesus. Oramos por esses que estão precisando do Evangelho, que eles recebam o Evangelho. Estão perdidos, são almas que você ama, ó Deus nosso Pai. Que eles conheçam a verdade. Pai querido, ilumina os olhos espirituais desses que estão cegos por essas trevas desse Deus desse mundo. Em nome de Jesus, que caia por ter essas escamas desses olhos, eles sejam libertos e haja salvação nesses lares, com essas famílias. Em nome de Jesus, todas salvas, todos os membros da família. Eu creio, Senhor, que você está agindo. Agora, Pai, eu oro por todas as orações que estão nos corações, que estão clamando por Ti agora, aqui, Deus meu Pai. Em casa, os que estão clamando com os braços erguidos. Pai glorioso, agora, em nome de Jesus, que essa sua unção desça sobre essas vidas e eles recebam a resposta que eles precisam agora. Eu digo em nome de Jesus, no precioso nome de Jesus seja feito isso. Em nome de Jesus, em nome de... Diabo, você está derrotado, você está amarrado, eu te amarro e te expulso agora, em nome de Jesus, porque o Senhor veio para reinar, para governar estas situações, no precioso nome de Jesus, amém. Por isso, ó Deus nosso Pai, nós como os teus filhos, nós queremos agora te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado pela sua presença aqui comigo, para eu poder compartilhar esse evangelho com você. Que o Senhor Deus poderoso abençoe essa semana, que você tenha a revelação de Deus, a força de Deus brotando de você. Você nunca está derrotado, você está indo para a vitória cada dia. Lembre-se disso. E os anjos do Senhor acampados lá na sua casa. Em nome de Jesus. E até o próximo culto, que vai ser de poder. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.